Salve turma, vamos falar do novo Estatuto do Confiança que será votado nesta quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador e aniversário do clube. Era para ter feito esse vídeo antes, mas aí sai técnico, chega técnico, frita técnico, uma confusão retada, acabamos aí só sobrando para hoje gravar aí as vésperas da orientação. Como teve uma live no canal Poderoso Dragão com a doutora Daniele, explicando os pormenores do estatuto, então vai fazer um en passant e vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre a questão da SAF que será aprovada e que talvez seja o principal ponto ali de interesse nessa aprovação do novo estatuto. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju e vamos aqui falar de estatuto, que novo confiança sairá dessa assembleia da quinta-feira, que novo confiança esse estatuto regerá para os próximos anos. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. O que é que você espera deste novo confiança, do estatuto e da SAF que poderá vir. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todo mês e ajuda a gente a manter nosso canal de pé. Sempre que eu deixar um link aqui, você clica, vai lá, dá uma olhadinha nos produtos. Se algo lhe agradar, não muda nada para você, mas ajuda bastante a gente aqui. Beleza, então vamos lá. Bem, para começar, o estatuto ele está sendo atualizado basicamente porque o Estatuto do Confiança estava muito velho, já tinha quase 20 anos. E também ele precisa se atualizar com a Lei Geral do Esporte, que é de 2023, e com a Lei da SAF de 2021. Alguns princípios continuam no Estatuto, e isso que é importante, porque mesmo antigo, o Estatuto do Confiança é o mais moderno, com certeza, do Estado de Sergipe, é o único que propõe votação direta para os sócios e é um dos mais modernos do Brasil. Então, aqui na continuidade desses princípios tem legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, democracia, alternância de poder, ética e transparência. Então, muito importante, porque essa discussão, como ela foi enviesada pela SAF, algumas coisas poderiam ficar por fora ou então passar coisinhas maledicentes ali por baixo dos panos. Então, importante demais manter esses princípios. Outras questões que são imutáveis é o nome, as cores do clube, hino e os símbolos. Então, por mais que venda para uma SAF, nada disso poderá ser mudada conforme o novo estatuto, e foi corrigido um erro histórico. A camisa azul, essa que eu estou usando, ela passa a ser a primeira camisa, não a branca, que a gente tinha essa impressão que a azul era o principal uniforme, mas no estatuto não. Agora esse erro foi corrigido. Vamos falar dos sócios. Sócios neste novo estatuto, eles têm duas categorias, os sócios contribuintes e os sócios beneméritos. Os contribuintes são aqueles sócios torcedores, que pagam suas mensalidades mensalmente ou anualmente, e os sócios beneméritos são aqueles ex-presidentes, figuras históricas relacionadas ao confiança. O direito a voto, o sócio que para votar ele tem que ter 12 meses de associação ininterruptas e mais de 16 anos. O direito a ser votado é só a partir de 18 anos, porém com 24 meses, 2 anos de contribuição ininterrupta. A inadimplência é punida com a exclusão do quadro societário e é uma regra muito rígida, principalmente para questões de votar e ser votado. A administração e a organização do confiança. Ela mantém a estrutura, a Assembleia Geral ela é soberana, depois vem o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e, por fim, a Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva muda, sai do presidente mais 2 vice-presidentes de Finanças e Administrativo e ganha só presidente e vice-presidente, é uma dupla na direção executiva. E aí, Mike, não fica muito pesado para 2 pessoas gerirem. Aí tem um conselho de administração que consta com 51 membros, e esses conselhos de administração, que inclusive conta com ex-presidentes do Confiança, ajudarão a diretoria executiva a gerir. Inclusive, hierarquicamente, o conselho de administração é mais forte que a diretoria executiva. O conselho fiscal ele ganha mais autonomia e poder para a fiscalização da diretoria executiva. Então, com essa organização, a gente tem um conselho mais forte, mais robusto, uma diretoria executiva mais direta, com os papéis mais definidos, e um conselho fiscal com objetivos mais claros também. Bem, e para acessar a diretoria executiva e esses conselhos, são eleições diretas e secretas para cada órgão.
A eleição acontece a cada 3 anos, entre 1º de abril e 30 de setembro, tem esse espaço aí. Por exemplo, a eleição desse ano pode acontecer até o dia 30 de abril, e exigências para a candidatura, tempo de sócio, que eu já falei, ficha limpa e a documentação exigida. Os conselheiros serão votados em votação direta, não mais o chapão, como acontecia com algumas interpretações erradas do antigo estatuto. Ainda falando em gestão, tem um novo tópico que é sobre a gestão temerária, ou seja, aquele gestor que gastar mal o dinheiro do confiança, ele pode ser responsabilizado dentro do seu próprio patrimônio pessoal. Isso está dentro da lei geral do esporte e pode ser uma forma de punição para más gestões do confiança. Então, essa coisa da gestão temerária, ela tem algumas regras. No déficit, por exemplo, de um ano, ele não pode ser superior a 20%. A mais do que isso, essa cláusula pode ser acionada. Antecipação de receitas não pode ser a mais que 30% em relação ao ano seguinte. Então, por exemplo, Pedro Dantas está saindo neste ano de 2025, ele não pode antecipar mais que 30% das receitas já garantidas de cotas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, por exemplo, no ano que vem. Já falei do déficit, e se também a diretoria simplesmente abandonar o confiança, ela também pode ser responsabilizada por essa cláusula aí do Estatuto do Confiança. Agora vamos falar da SAF. SAF, que é o tema que todo mundo quer ouvir. Bem, o Estatuto traz a possibilidade de constituição de uma SAF que deve ser aprovada pela Assembleia Geral. Daqui a pouco eu vou falar da linha do tempo da SAF. O confiança ele deve manter pelo menos 10% das ações classe A. Essas ações elas têm direito a veto, então 10% e com direito a veto, e vai haver uma avaliação anterior à venda da SAF dos ativos do clube, uma garantia dos princípios de manutenção da identidade do clube e a criação de uma comissão especial para a fiscalização da SAF, ou seja, existe além da autorização para a criação da SAF, existem outros dispositivos para garantir, resguardar o direito do confiança, o direito da associação, o direito do confiança enquanto patrimônio material da torcida da cidade de Aracaju. E tudo isso para não vender e de repente os caras, sei lá, muda o time para Barra, muda as cores e tal. Isso está resguardado pela própria gestão do clube associativo, que se manterá funcionando, e inclusive esse estatuto ele gere o associativo. A SAF terá suas próprias regras, subordinada a algumas regras que a gente tem aqui. E qual seria a linha do tempo da SAF? Vamos ver aí o que vai acontecer até a formulação da SAF, aprovado esse estatuto quinta-feira. Vamos lá. O primeiro passo é a modelagem econômica. Então, duas empresas vão avaliar a viabilidade do confiança, quanto custa, o que tem, o que vale. São duas empresas especializadas, serão contratadas pelo Conselho de Administração e farão essa análise. Essas empresas elas serão contratadas por meio de licitação, as que derem os melhores preços serão contratadas para fazer essa avaliação. Essa avaliação pronta e distribuída ao mercado, provavelmente, vai se abrir o que eles chamam de roadshow, que é uma apresentação aos investidores, né? Na verdade, a apresentação, esse roadshow é a apresentação desses critérios. Então, outros investidores, além do Landim, que é o mais interessado, poderão avaliar isso, e eles abrirão propostas, darão como se fosse uma licitação mesmo. Vão entender o tamanho do confiança, o quanto ele vale, quais seus problemas, quais seus benefícios, e aí vão apresentar suas propostas. Essa proposta será apreciada pelo Conselho de Administração. Esse é o ponto 3. Então, tem a modelagem econômica, depois vem a apresentação dos investidores e a apresentação das propostas, e aí vem a escolha desses investidores por meio do Conselho de Administração. O Conselho de Administração vai escolher a proposta vencedora. Essa proposta será submetida a uma nova Assembleia Geral de Sócios nos mesmos moldes da que acontecerá nesta quinta-feira. E passada essa proposta, aí vai ser a formalização e constituição da SAF. Então, ou seja, o Confiança registra uma empresa com participação do próprio Confiança, e essa empresa será gerida por
holding, sei lá, por esse grupo de investidores que lançou a proposta mais interessante, escolhida pelos conselheiros e ratificada pelos sócios em Assembleia Geral. Então, essa é o passo a passo da SAF. Modelagem econômica, apreciação aos investidores e recebimento de propostas, escolha por parte do Conselho de Administração, Assembleia Geral e formalização. Com esses passos, a SAF estará pronta. Como vocês podem ver, isso não deve ser um processo rápido, então essa é uma coisa que deve acontecer ao longo desse ano, e imagino que a SAF só assuma mesmo aí no final do ano, início do ano que vem, se tudo der certo, porque às vezes podem ter outros caminhos também, e sei lá, o processo pode começar e parar, aí isso é um papo para outro vídeo. Fechando isso aqui, as obrigações da SAF, metas financeiras e desportivas previstas no acordo dos acionistas, ou seja, o time vai dizer, a gente tem uma meta de investir 5 milhões por ano, então essa meta tem que ser alcançada e existe uma comissão com profissionais qualificados, conselheiros do confiança, para verificar isso, e o próprio conselho fiscal do clube. Outra questão, a SAF tem que participar de todas as competições que o Confiança participar. Por exemplo, se chega o ano que vem, para economizar eu não vou participar da Copa do Nordeste. Isso não pode acontecer. Se o Confiança ganhou vaga na Copa do Nordeste, a SAF é obrigada a participar dessas competições. A governança corporativa precisa ser assegurada, incluindo com profissionais claramente, comprovadamente qualificados para isso, é o que diz o Estatuto. Eu já falei, né? Vai existir uma comissão especial composta por conselheiros para acompanhar diretamente, e o Confiança indicará pelo menos um representante em cada órgão de fiscalização e deliberação da SAF. Então, por exemplo, o Conselho de Acionistas tem que ter alguém de confiança, conselho técnico de alguma coisa. Tudo que a SAF quiser fazer de forma colegiada precisará ter um membro do confiança, incluindo a administração da própria SAF. O que a SAF não vai poder fazer em relação ao confiança? Bem, a SAF ela não vai poder transferir ativos imobiliários, ou seja, não vai poder Sabino ou outro bem que ele adquirir, não vai poder doar para alguém. Ele pode até alugar, mas fazer essa doação não pode. Mudar o tipo de sociedade que a SAF tem com confiança, isso tem que partir do clube de seus sócios. Alterar as características do confiança, escudo, símbolo, isso já foi falado. Fazer o name rights do nome do CT Sabino Ribeiro, ele não pode mudar o nome para CT Rodolfo Landim, então isso precisa também de uma aprovação do clube e não da SAF. E ter como sócios pessoas envolvidas com casos de violência e pessoas associadas a outros clubes sergipanos. Então essas são algumas proibições da SAF que trazem o estatuto. É isso, esse foi um resumo bem resumido aí, feito com a ajuda da inteligência artificial, sobre a SAF do Confiança, a mudança do estatuto. É um texto longo, é um texto que eu recomendo que vocês deem uma olhada, deem uma grifada, para tirar suas dúvidas durante a Assembleia, mas que acho que ele moderniza o Confiança, ratifica algumas questões importantes, que é a transparência e a democracia, e abre o caminho para uma SAF, mas uma SAF sustentável, uma SAF com uma fiscalização, e uma SAF que, se por acaso der errado, a gente tem como fazer a reversão e botar as coisas de volta nos trilhos. Gostei da versão, gostei do que li, espero que seja aprovado e espero que o novo Confiança que saia desse novo estatuto seja um clube ainda mais forte, um clube ainda melhor. É isso, sei que é chato, espero que vocês tenham ficado até agora aguentando sobre essas coisas técnicas. É chato, mas é importante demais, então agradeço a todos que chegaram até aqui, muito obrigado, saudações proletárias e